18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você, seguindo juntos aí na melhor programação de Manaus, Karime Leão e eu em mais uma edição do 18 horas. Boa noite, Cá. Boa noite, Carlão. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Um salve especial para quem nos acompanha nas redes sociais, no @ 18 horas News. Boa noite, gente. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Domingo marcado por chuva forte e tragédia em Manaus. No bairro Jorge Teixeira, 8 pessoas morreram vítimas de deslizamento. Pelo menos 75 famílias estão desabrigadas. Prefeito Davi Almeida decreta calamidade pública. 6 e 1, essas e outras notícias, os destaques do dia, você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha a semana, hein? Semana começou com uma tragédia em Manaus. Um deslizamento de terra atingiu 11 casas e matou 8 pessoas no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. 4 adultos e 4 crianças, Karine. Uma tragédia, Carlão, mas uma tragédia anunciada, gente. Na semana passada, nós aqui no 18 horas revelamos que Manaus lidera o ranking de alertas de deslizamento, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Isso acontece desde 2016 por causa das fortes chuvas e da ocupação habitacional em área de extremo risco. Karine, o risco de deslizamento de terra e a possibilidade de tragédia como esta que aconteceu na noite de domingo rondam toda a cidade. Segundo o levantamento da Prefeitura, Manaus tem 62 áreas na mesma situação do bairro do Jorge Teixeira, ou seja, de alto risco de deslizamento. E em todas essas áreas moram dezenas, centenas, milhares de famílias, mulheres e crianças e adultos e adolescentes e todo mundo, Karine. Ou seja, é uma situação... Cachorro, papagaio... é uma situação desesperadora, Carlão. Pelo menos 25 pontos de Manaus têm grau 4 de área de risco. E o que isso significa, gente? Áreas que estão sujeitas ao iminente desabamento, que pode acontecer a qualquer momento, quando a chuva forte, como aconteceu neste domingo. E essa área lá no Jorge Teixeira, onde tivemos essa tragédia que deixou 8 pessoas mortas, era uma dessas áreas de grau 4 de área de risco. Temos aí, Karime Leão e ouvintes, vários fatores que contribuem para esse tipo de tragédia, para que esse tipo de tragédia aconteça com frequência aqui em Manaus. Aqui a cidade sofreu com a ocupação totalmente desordenada. Há moradias nos leitos dos igarapés, nas encostas de barrancos, áreas de alto risco, principalmente na época do chamado inverno amazônico. Todo ano é a mesma coisa, marcado por temporais e fortes chuvas, Karine. Exatamente, Carlão. Manaus não tem uma política habitacional consistente. Um déficit de moradias aqui na cidade é escandaloso, vergonhoso e, por que não dizer, gente, criminoso. A construção de casas populares deixou de ser prioridade há tempos, obrigando a população a ocupar espaço de alto risco de tragédia. E os governantes, sem políticas públicas de habitação, fecham os olhos para essas ocupações irregulares e só lembram dessas pessoas quando acontece esse tipo de tragédia. E nós, Karime Leão, a população, por sua vez, também tem sim responsabilidades, é claro, não só por ocupar irregularmente áreas de alto risco, mas também por votar em políticos que não priorizam aí os programas habitacionais. Aí temos uma bola de neve que só cresce e resulta, infelizmente, nesse tipo de tragédia. Pois é, e diante disso, é necessário que sejam adotadas políticas públicas mais efetivas para lidar com essa situação de caos. Isso inclui medidas preventivas, como a identificação das áreas de risco, a criação de planos de contingência para casos de desastres naturais e a conscientização também da população sobre os riscos de se viver nessas áreas. Além disso, é fundamental também que a infraestrutura das áreas mais vulneráveis seja melhorada, com a construção de moradias mais seguras e a melhoria das condições de saneamento básico. Agora, Karime Leão, o que é muito claro, o que não pode é continuar do jeito que está. Isso é óbvio, é mais do que claro, é mais do que notório. É preciso que o poder público assuma sua responsabilidade nessa questão e trabalhe para garantir que tragédias como essa não voltem a acontecer nunca mais.
A população, por sua vez, precisa se conscientizar sobre os riscos de se viver em áreas de risco, áreas preocupadas aí em buscar alternativas mais seguras para morar. Todos têm um papel a desempenhar nessa questão. É fundamental que trabalhemos juntos para evitar que mais vidas sejam perdidas em tragédias como essa de domingo, Karine. Pois é, Carlão, e digo mais, tá? Não basta sobrevoar, visitar o local, dar entrevistas, fazer cenas para selfies e vídeos de Instagram. Gente, acabou. Não dá para fazer isso só, tá? É preciso, antes de tudo, ter espírito público de verdade. Sentir a dor das pessoas, não só nesse momento pontual, momento pós-tragédia, mas principalmente adotando ações que melhorem sim a vida das pessoas, dando segurança, uma moradia digna, gente, e sobretudo que a mão do Estado. Sem isso, é só marketing, gente, é só marketing barato, de fato não funciona, porque ninguém compra isso. E outro detalhe, hein, Karine, se nós já tínhamos aí identificadas todas essas 62 áreas, temos ainda, né, de alto risco, o que foi feito? Nada, porque aconteceu. São apenas números, levantamentos, são dados. É preciso agir de forma imediata para que tragédias como esta, como eu já falei, que aconteceu domingo, não ocorra nas outras áreas de alto risco, aí que são 62. Mas cadê, né? Cadê os órgãos de controle? Cadê o Ministério Público? Cadê o Tribunal de Contas do Estado, né? Todos aí temos uma certa culpa por essa tragédia de domingo. Todos têm culpa pela ocupação desordenada, todos têm culpa pelo déficit habitacional, que é inclusive vergonhoso e é em todo o país, Karine. 6 e 7, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E hoje, depois da tragédia, o prefeito Davi Almeida decretou estado de calamidade pública. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a movimentação no local e traz os detalhes pra gente. O domingo de chuvas recorde foi marcado por uma tragédia. 8 pessoas morreram soterradas. As vítimas que já foram identificadas são 2 adultos e 2 crianças, sendo mãe e filha, e outros 2, pai e filha de famílias distintas. 4 vítimas são de origem venezuelana. A tragédia foi registrada na rua Pinto d'Água, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste aqui da cidade. O desmoronamento do barranco no Jorge Teixeira aconteceu em uma área de risco e atingiu aproximadamente 11 casas que ficavam na parte de baixo do barranco. 8 corpos foram localizados pelo Corpo de Bombeiros no local do soterramento e 3 pessoas foram resgatadas com vida. Nessa área da cidade, foram registrados pelos pluviômetros cerca de 102 milímetros de chuva ao longo deste domingo. A dona de casa, Elane Fiuza Freire, que mora no local e teve a casa soterrada, relata que tudo começou com uma falta de energia elétrica. Eu escutei que a energia tinha acabado de ir embora. Todo mundo, a maioria que se salvou, porque a energia foi embora. A energia foi embora, nós corremos para fora, para ver o porquê da energia. Quando a gente olhou, o barranco já vinha desabando. Aí foi aquela gritaria daqui de cima, pros de baixo tentar correr. Quando eles tentaram correr, não deu mais tempo, porque a lama já vinha muito em cima, as árvores já vinham rolando muito em cima. Pegou eles quase todos, a maioria deles. E a gente ficou para lá isolado, porque não tinha como passar mais. Agora que a gente conseguiu, porque a prefeitura foi ajudar a gente a passar de lá para cá, tentar tirar a gente de lá, porque o barranco de lá tá vindo também cedendo tudinho agora. Aí tiraram a gente agora de manhã. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, esteve no local da tragédia na manhã de hoje e anunciou que vai decretar estado de calamidade pública em razão das fortes chuvas que atingiram Manaus. Nós já temos contratos para essas ações para facilitar, Charles, para facilitar o repasse de recursos federais. Eu vou decretar calamidade pública e, inclusive, eu estava com o secretário nacional de Defesa Civil descendo aqui conversando sobre isso. E nós vou estar amanhã com o presidente levando todo o levantamento dessas áreas. São 75 famílias que ficarão alojadas na Escola Municipal Helena Augusta, na Avenida Itaúba, próximo ao local do deslizamento. Segundo o Coronel Borges, subcomandante do Corpo de Bombeiros, o número oficial de mortes no desabamento realmente é de 8 pessoas, mas somente buscas mais detalhadas confirmarão se não há mais vítimas soterradas. Ainda não é possível usar escavadeiras ou equipamentos mais pesados para a remoção da terra devido ao
encharcamento do solo no local. São 8 mesmo, 4 adultos, 2 homens e 2 mulheres e 4 crianças, 3 meninos e 1 menina. E não houve mais reclamações por desaparecidos. Então nós trabalhamos com esses dados oficiais aí. Os moradores da área se reuniram, contaram, um morador mais antigo que conhece todos da região falou que só são 8 mesmo. Então vamos trabalhar com isso. Na noite do último sábado, o Sistema Nacional da Defesa Civil já havia emitido um alerta de chuva acima da média para Manaus. Por meio da Central 199 da Defesa Civil, mais de 120 ocorrências foram registradas ao longo deste domingo. A Zona Leste foi a mais impactada pelas chuvas. As informações preliminares repassadas pelo prefeito Davi Almeida são que o lixo foi uma das causas do deslizamento desse barranco no Jorge Teixeira. Nesse local não houve nenhum chamado, não houve nenhuma ocorrência, não tinha nem sinal, segundo os próprios moradores. Mas após a chuva acabou pelas 14 horas, que aconteceu mais 21 horas, né? Então, o que se presume, agora vamos ter o laudo oficial da Defesa Civil, dos engenheiros da CEMIF, para que a gente possa dar uma resposta correta com relação ao que aconteceu. Mas tudo tende a ser a questão do lixo. Muito lixo na área lá de cima. Se vocês forem lá na Rua Topaz, vocês vão ver uma lixeira viciada, grande, pela terceira ou quarta vez que ela volta a virar lixeira, mas infelizmente aconteceu essa tragédia. Nesta terça-feira, o prefeito de Manaus tem uma reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. A reunião é para buscar mais recursos e para amenizar o problema histórico da cidade de Manaus com áreas de risco e saneamento. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E as buscas por possíveis novas vítimas do deslizamento de barranco no bairro Jorge Teixeira foram encerradas na tarde desta segunda-feira. A informação foi confirmada pela Defesa Civil do município. Olha só, Karime, as famílias atingidas pelo deslizamento de terra no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, estão abrigadas na Escola Municipal Helena Augusta. Todas estão, inclusive, recebendo auxílio do poder público. A Secretaria Municipal de Assistência Social cadastrou até o final da manhã desta segunda-feira, hoje, 76 famílias que devem receber cestas, colchões e também auxílio aluguel. Exato, Carlão. E entidades sociais também estão enviando itens de arrecadados com doações, para ajudar as vítimas. Quem quiser contribuir pode doar alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene, produtos de limpeza, roupas e calçados, é claro, em bom estado. Tudo é bem-vindo. O ponto de coleta é na Escola Municipal Helena Augusta, na Avenida Itaúba, próximo ao local do deslizamento. 18 horas. Olha só, a linha aí da comunidade Nova Floresta, no Jorge Teixeira, a forte chuva causou danos em outros pontos da cidade também. No domingo, o Centro de Cooperação da cidade registrou 120 ocorrências de defesa civil e trânsito, sendo a maioria por alagações. As outras ocorrências foram deslizamento de barranco, muro e casa, erosão e também rompimento de bueiros, hein, Karime? Carlão, e as zonas norte e leste foram as áreas mais afetadas pela chuva. A repórter Nathalie Moraes conversou com o meteorologista Leonardo Vergastas, que explica pra gente a partir de agora sobre essas chuvas recordes. Vamos conferir. Nesse domingo, uma forte chuva acompanhada de fortes rajadas de vento atingiu Manaus e causou vários prejuízos. O Centro de Cooperação da cidade informou que a Central 199 da Defesa Civil Municipal registrou cerca de 120 ocorrências, sendo a maior parte por alagação. Ainda de acordo com informações da Defesa Civil, a Central de Informações ficou sobrecarregada com as demandas e foi necessário mobilizar um plano de ação neste domingo para que os servidores que estavam em seu dia de folga trabalhassem para atender todas as 120 ocorrências. As zonas leste e norte foram as áreas mais afetadas pelas chuvas. Segundo o meteorologista Leonardo Vergasta, alguns fenômenos naturais têm contribuído para as fortes chuvas aqui na capital amazonense.
fenômenos que estão atuando na nossa região, provocando esse volume alto de precipitação, é a zona de convergência intertropical e a oscilação Madden-Julian. A gente ainda deve esperar para os próximos dias que a capital do Amazonas venha a sofrer com as chuvas. No entanto, ressalto que essas chuvas dos próximos dias não serão de intenso volume e ressalto ainda que esses meses de março e abril são os meses onde a capital do Amazonas sofre com os maiores índices pluviométricos, ou, em outras palavras, são os 2 meses onde mais chove na capital do Amazonas. O chefe do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, o tenente Charles Barroso, orienta para que as pessoas que moram em áreas de risco se cadastrem para receber o alerta de desastres naturais. Orienta a população que busque identificar se sua residência está em uma área de risco. De que forma? Faça contato com o 99 da Defesa Civil do município para buscar essa informação. Na confirmação que você mora e reside em uma área de risco, cadastre o seu celular para receber alertas da Defesa Civil. Envie o número do seu CEP para o número 40199, uma mensagem de texto, um torpedo para o número 40199 com o número do CEP da sua rua. Aguarde alguns instantes a confirmação de que seu celular está habilitado para receber alertas da Defesa Civil. Na noite do último sábado, o Sistema Nacional de Defesa Civil emitiu um alerta de chuva acima da média para Manaus. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana também registrou 17 ocorrências de trânsito ocasionadas por conta da chuva, com 2 acidentes com danos materiais e 1 com vítima lesionada. Os semáforos inoperantes foram 4, gerando um impacto médio no trânsito aqui da capital. Os agentes municipais seguem atuando nas centrais telefônicas, registrando as ocorrências no Centro de Cooperação, que funciona 24 horas por dia. Até o fechamento desta matéria, nesta segunda-feira, a Defesa Civil Municipal registrou 9 ocorrências e 19 ocorrências de trânsito, ainda em decorrência das fortes chuvas deste domingo. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h18 em Manaus. Você era o melhor Mix do Brasil. Karime e ouvintes, como nós vimos aí, realmente foi um final de semana complicado, catastrófico. Nós, inclusive, vimos aí em vários vídeos que foram divulgados nas redes sociais que Manaus realmente ficou praticamente submersa. Mostraram aí vídeos mostrando estragos da forte chuva que aconteceu domingo. Eu acordei, inclusive, com esse temporal. Foi realmente complicado a situação para muitas pessoas aqui de Manaus. Verdadeiro rio virou a cidade, casas ficaram debaixo d'água. Muito triste ver pessoas perdendo tudo, enfrentando aí sozinhos a força das águas para tentar salvar aí o pouco que tem, né, Karime? É realmente triste, é de cortar o coração. É uma luta, Karime, né, Carlão? É uma luta. E temos que destacar aqui o trabalho da população, que mesmo debaixo d'água, no desespero, usaram o que tinham, as próprias mãos, para tentar resgatar as pessoas soterradas lá no Jorge Teixeira. Foi um gesto incrível de solidariedade, de amor ao próximo. Recebam aqui as nossas homenagens a todos que foram bravos heróis, né? E, é claro, a nossa solidariedade às famílias, os amigos e das pessoas que morreram nesse domingo. 6h19, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. E vamos continuar falando sobre as áreas de risco em Manaus. Vamos conversar agora com o coordenador da Defesa Civil de Manaus, Cristiano Lira. Muito boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas. Então, até que ponto esse tipo de tragédia que aconteceu na noite de domingo poderia ter sido evitada? Coordenador, boa noite. Boa noite, Karime, Leão. Boa noite, Carlão. Boa satisfação para falar mais uma vez com os ouvintes do programa 18 horas da Rádio Mix. Karime, é uma pergunta importante que você faz, né? A primeira palavra que a gente teria como responder essa sua pergunta seria a prevenção. Como evitar esse tipo de desastre que aconteceu na nossa cidade? Vitimando essas 8 pessoas, 4 crianças e 4 adultos. A primeira palavra seria prevenção. Então, você que é morador de área de risco, você que já mora numa área de deslizamento, de encosta, o popular barranco, a nossa linguagem aqui local, você que já mora nesses locais, com uma chuva
acima da média, que foi que nós registramos no último domingo, nesse último final de semana, você já mora numa área propícia a esse tipo de acontecimento. Então, ao observar um volume de chuva muito grande nessas regiões, nessas áreas impactadas, o primeiro gesto, procurar abrigo em local seguro. Então, seria a prevenção, se prevenir, se proteger diante de um cenário adverso para que o pior não aconteça. Infelizmente, não houve tempo, né, para os moradores do local, do bairro Jorge Teixeira, saírem da área antes que o sinistro ocorresse. Até porque era uma área recém-ocupada, nós não tínhamos assim, um conhecimento prévio que já tinha essa dimensão de moradores naquela região. O que surpreendeu foi esse fato. E, infelizmente, era uma área de ocupação irregular recente e ocasionou esse tipo, infelizmente, triste de perda de vida no local. Então o que o senhor está falando aí é que realmente não tem como promover uma evacuação dessas pessoas que moram nessas áreas de risco aí, mesmo com toda essa previsão aí de fortes chuvas que já constou todas essas áreas de risco, não tem como promover essa evacuação antecipadamente? Teria sim, temos sim. A ferramenta vocês já estavam divulgando agora há pouco, que era o cadastro no nosso sistema nacional. Ao ser direcionado no link no 40199, você já recebe automaticamente esse registro. Quando o nosso sistema nacional passa o alerta para a Defesa Civil local, nós repassamos o mais rápido possível para os demais órgãos envolvidos. Mas, infelizmente, boa parte da população ainda não tem o conhecimento dessa ferramenta. É uma forma que nós estamos massificando, levando à mídia agora esse conhecimento. A gente conta muito com a parceria de vocês para que a população que não tenha acesso a esse tipo de informação agora a receba. A mídia tem papel importante nessa divulgação para que os moradores que moram nessas áreas, mesmo sabendo que a Defesa Civil está presente, que está monitorando, são reticentes em sair do local, né? Tivemos outros eventos no passado que moradores, mesmo sabendo da sua situação vulnerável nessas áreas, resistem a esse tipo de desocupação, ainda que seja de modo preventivo. Infelizmente, uma cultura que veio se instalando na nossa cidade durante esses últimos anos. Nós alertamos, comunicamos, temos os NUPDEX em boa parte das comunidades que tem área de risco, onde nós acionamos algumas lideranças, mas eles mesmos também nos informam essa resistência dos moradores. Infelizmente, nem todos têm essa compreensão da situação e essa percepção do risco onde reside. E essa resistência, infelizmente, pode levar a um tipo de tragédia, como aconteceu no final de semana. Nós estamos aqui muito tristes, porque, me perdoe, muito tristes porque é a primeira vez que Manaus registra 8 óbitos no mesmo local, no mesmo dia. Então, nunca tinha acontecido esse fato, infelizmente, foi o que aconteceu ontem. Muito triste, coordenador. E o senhor falou, era uma área ocupada irregularmente, não é? A gente sabe que a Defesa Civil está atuando nas outras áreas de alto risco de desabamento nesse momento, justamente para evitar uma nova tragédia, né? A população também pode ligar para a Defesa Civil, não é, coordenador? Pode sim. Nossa central funciona 24 horas, é um telefone 199. Eu sempre que tenho a oportunidade de conversar com a população através dessa mídia, eu sempre procuro deixar aquela imagem que o número da Defesa Civil 199 é aquele imã que a população, principalmente os que moram em área de risco, tem que ter ali no seu imã da geladeira, né? Que quando você precisar perceber a vulnerabilidade, o agravamento do cenário, você possa ligar para a Defesa Civil e assim, o mais rápido possível, nossos técnicos possam chegar até o local para atendimento da ocorrência. A Defesa Civil hoje, né, infelizmente, com esses cenários, esse tipo de situações que estão acontecendo, inclusive no último mês na cidade de São Paulo, no litoral paulista, né, e agora aqui na nossa cidade, está tendo uma visibilidade maior. Infelizmente, quando há as vítimas fatais, mas aquela nossa percepção, aquela nossa orientação, sempre que a chuva aumentar, sempre que o cenário se tornar mais grave, procure abrigo em um local seguro, procure abrigo na casa de um familiar, de um vizinho, procure abrigo em alguma repartição próxima da sua residência, acione a Defesa Civil através do nosso número 199 e assim você protege a sua vida e dos seus parentes, das suas pessoas próximas, e assim
a vida, que é o bem mais importante que temos, será preservada. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Estamos sempre à disposição e aquela mensagem que estamos deixando a todos que nós estamos fazendo conversar. A Defesa Civil não é só o técnico que vai na sua casa, é todos nós. É a gestão, é a imprensa, é a mídia, é a população, a sociedade. Todos nós somos parte de um sistema que se chama Defesa Civil. Muito obrigado pela oportunidade. A gente aqui agradece. Uma ótima noite, bom trabalho. Conversamos com o coordenador da Defesa Civil de Manaus, Cristiano Lira. Agora 6 horas e 26 minutos, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 Horas, prefeito Davi Almeida acerta reunião com o presidente Lula. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora são 6 horas e 26 minutos, você está no melhor mix do Brasil e agora nós vamos conferir previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para amanhã é terça-feira, com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 57% e 99%. Rio Negro subiu mais 11 centímetros de ontem para hoje, elevando agora o nível do rio no porto de Manaus para 25 metros e 30 centímetros acima do nível do mar. São 6 horas e 27 minutos. Você está no melhor mix do Brasil e conferindo aí os detalhes do dia em mais uma edição do 18 Horas. 18 horas. E há exatamente 3 anos, o Amazonas confirmava o primeiro caso de Covid-19. De lá para cá, os números explodiram. Nesses 3 anos de pandemia, 5 ondas de Covid foram registradas aqui no estado, segundo o pesquisador da Fiocruz Amazônia, o Gésen Orellana. Exatamente, Karime Leão. Olha só, a negligência tanto do antigo governo federal quanto do governo do estado levaram o Amazonas ao protagonismo dos piores momentos da pandemia que culminaram com as mortes por asfixia pela falta de oxigênio nos hospitais do estado. A repórter Odineia Araújo relembra esses 3 anos da pandemia de Covid-19 aqui no Amazonas. Vamos aos detalhes com Odineia Araújo. No dia 13 de março de 2020, uma sexta-feira, foi confirmado o primeiro caso de Covid-19, novo coronavírus, aqui no Amazonas. Uma mulher de 39 anos, recém-chegada de Londres, na Inglaterra, foi a primeira vítima. Na ocasião, as autoridades de saúde do estado garantiram que a rede de saúde do Amazonas, em todos os níveis, básica, média e alta complexidade, estava preparada para o atendimento a pacientes infectados pelo novo vírus. Mas não estava. Em poucos dias, os números explodiram e saíram de controle. O vírus se espalhou e as próprias unidades de saúde do estado se tornaram porta de entrada ao Covid. A rede de saúde do Amazonas foi uma das primeiras a colapsar com o adoecimento em massa da população. Sem atendimento adequado ou sem nenhum atendimento, por falta de vaga nas unidades de saúde, milhares de amazonenses morreram de Covid. Entre as vítimas da doença estava a própria diretora-presidente da FVS, Fundação de Vigilância e Saúde, Rosemary Costa Pinto, que esteve à frente do combate ao vírus até adoecer. Para o pesquisador da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, um dos primeiros a alertar sobre a gravidade do vírus, o Amazonas viveu os piores momentos da pandemia de Covid-19 em todo o mundo. Tivemos talvez a pior experiência pandêmica da Covid-19 em escala planetária. Manaus e o estado do Amazonas foram castigados de uma forma sem paralelo e inédita. De acordo com o pesquisador Gésen Orellana, o Amazonas teve ao longo desses 3 anos de pandemia 5 ondas de Covid-19. Nós tivemos a configuração da primeira onda de Covid-19, seguida pela segunda, mundialmente conhecida pela crise de oxigênio. Ainda tivemos a terceira onda de Covid-19 no final de 2021 e início de 2021, em plena campanha nacional de vacinação. Voltamos a ter uma quarta onda em meados de 2022 e infelizmente tivemos um novo aumento, uma nova onda, por incrível que pareça,
em janeiro e fevereiro de 2023. Portanto, isso mostra o quão despreparado o estado do Amazonas, a prefeitura de Manaus e as demais prefeituras do interior continuam em relação à pandemia de Covid-19. Hoje, apesar de a pandemia de Covid não ter acabado, ela está controlada no Amazonas, de acordo com a diretora-presidente da FVS, Tatiana Amorim. Nós estamos na fase de baixo risco, que significa dizer fase amarela, baixo risco para a transmissão de Covid-19. Nós temos aí, nos últimos 14 dias, em torno de 4.300 casos e ontem, 32 pacientes internados. Lembrando que destes, 80% não tem a vacina ou a vacinação está incompleta. Temos um divisor de águas, que é a vacinação para a Covid-19 a partir de 6 meses de vida. E um outro aspecto é que já incorporamos também, já temos a bivalente, que é uma nova apresentação da vacina da Covid-19, a Pfizer, que já vem com a proteção para as subvariantes da Ômicron. Para a diretora-presidente da FVS, Tatiana Amorim, a pandemia deixa aprendizados como a necessidade de fortalecer mais o SUS e qualificar melhor os trabalhadores da saúde. Mas o maior aprendizado desses 3 anos, na avaliação dela, é que a ciência sempre esteve certa. A ciência veio e comprovou. Um divisor de águas para o enfrentamento da pandemia foi sempre, sem sombra de dúvidas, quando a gente teve aí a incorporação da vacinação da Covid-19, onde a gente teve aí o impacto no número de agravamentos e óbitos pela Covid-19. Já para o pesquisador Gésen Orellana, que alertou para as várias ondas da Covid, infelizmente o aprendizado ainda é pequeno. O aprendizado foi mínimo, certamente motivado, pela descrença no vírus, pela descrença na letalidade da doença e principalmente pela descrença no poder protetor da vacina contra a Covid-19, que com certeza mudou o rumo da epidemia no mundo todo, exceto em capitais ou regiões, em capitais como Manaus e em regiões como a do estado do Amazonas, onde nós tivemos claramente a configuração da 5ª onda de Covid-19, agora em fevereiro de 2023. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 33 minutos. Vamos chamar o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, Cadu. Você tem mais informações a respeito desta reunião que foi marcada, acertada entre o prefeito Davi Almeida e o presidente Lula, não é? Conta pra gente, esse encontro foi articulado pelo senador Omar Aziz, não é não, Cadu? Boa noite. Isso mesmo, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Essa reunião está prevista para acontecer amanhã, no fim da tarde, no Palácio do Planalto. Essa informação é da assessoria do senador Omar Aziz, que, como você disse, foi ele quem articulou esse encontro de emergência. O assunto principal, claro, é o apoio às famílias vítimas do deslizamento de terra no bairro Jorge Teixeira, que deixou 8 pessoas mortas. Mas, nesse encontro, Karime, aqui em Brasília, também vai ser discutido um programa de habitação para retirar milhares de famílias que moram em situação de risco em Manaus, conforme relatório da Defesa Civil de Manaus, também do Estado. Como vocês disseram também, mais de 100 pontos de 100 áreas de risco identificadas aí pela Defesa Civil. A ideia desse programa de habitação é contemplar essas famílias. Então eu separei um trecho de uma fala do senador de hoje, sobre esse assunto, do senador Omar Aziz, sobre esse encontro que vai ser com o presidente Lula, previsto, como eu disse, para acontecer amanhã. Vamos ouvir. Nenhuma dessas famílias que, infelizmente, se ceifou a vida, são crianças, tem 4 crianças no meio dessas 8 pessoas. Nenhum pai vai colocar o filho, ou uma mãe vai colocar a filha ou o filho ali, porque acha bonito morar naquela região, vai por necessidade. E aí, não é um programa só de contenção de encosta, de vossorogas, que nós chamamos aqui. É necessário fazer uma política de governo de habitação para você tirar essas pessoas. Elas não têm que estar ali, nós temos que tirá-las de lá.
Eu tinha conversado com o ministro do MDR uma semana atrás, tinha conversado com o ministro da cidade. Ontem eu conversei com o presidente Lula antes de acontecer esse desastre, e ele ficou de nos receber amanhã. Eu vou levar o prefeito para conversar com o presidente, para que a gente possa ter uma política nesse sentido e ver se a gente evita outras tragédias. 18 horas. A gente ouviu a fala do senador Omar Aziz, coordenador da bancada do Amazonas no Congresso Nacional, explicando, sobre essa reunião que vai acontecer entre o prefeito Davi Almeida e o presidente da República, Lula. Cadu. Exatamente. Nessa fala ele disse que essa reunião já estava marcada, já estava articulada. Aconteceu esse imprevisto, esse acidente, esse incidente em Manaus, que agora fortaleceu ainda mais esse tema. O tema habitação vem sendo falado por Omar Aziz desde quando estava ainda aquelas conversas para ele se tornar o coordenador da bancada do Amazonas. Naquele tempo, ainda semanas atrás, ele vinha falando que ele quer tocar projetos na área de habitação, porque nos últimos 4 anos o governo jamais investiu na área de habitação, enquanto no governo dele ele investiu muito na área de habitação. Enfim, ele quer retomar esse setor. Então, o que aconteceu em Jorge Teixeira reforça essa demanda. Agora, Karime, agora à tarde, há pouco, eu conversei com o secretário nacional de Defesa Civil, o engenheiro Volney Wolff, que disse pra gente que 6 homens da Defesa Civil Nacional acabaram de chegar aí em Manaus para ajudar a quantificar o valor do prejuízo causado pelo deslizamento de terra. Nessa equipe tem 4 analistas e 2 especialistas em drones que vão fazer o mapeamento da área. Segundo ele, Karime, a Defesa Civil do Estado e do município estão fazendo um trabalho bastante rápido, um trabalho muito bom e com o apoio da comunidade em socorro às vítimas. Por isso, não vai ser necessário o deslocamento de equipes de outros estados. Agora, a Defesa Civil Nacional entra em campo a partir de amanhã para contabilizar as perdas. Quantas famílias estão desabrigadas, a renda per capita dessas famílias, quantas pessoas tiveram danos parciais em suas casas, quantas estão sem teto, tudo isso para definir o valor que o governo federal vai encaminhar para a Prefeitura de Manaus a fim de ajudar na compra de cestas básicas, bancar o aluguel social, comprar colchões, roupas, tudo aquilo que for básico. Então, depois dessa ação emergencial, a Defesa Civil Nacional vai analisar a região, e fazer um mapeamento e definir quais os riscos que ainda existem no local e que podem colocar mais vidas em perigo nos próximos dias, ainda mais nessa situação de fortes chuvas naquela região. Agora, Karime, mudando de assunto, mudando para a área econômica, hoje saiu no Diário Oficial da União um decreto mudando a composição do Conselho de Administração da SUFRAMA. Esse conselho é muito importante, Karime, porque é ele quem aprova os projetos de implantação de novas fábricas na Zona Franca de Manaus, é ele que aprova ou não a expansão de linhas de produção nas fábricas já instaladas. Então, a novidade é que foi incluído neste conselho de administração da SUFRAMA o Ministério de Povos Indígenas, que vai trabalhar na defesa dos povos originários dentro da estratégia de expansão econômica da região norte por meio da Zona Franca de Manaus. Essa medida é muito boa, Karime, porque ela está alinhada à estratégia ambiental que está sendo adotada pelo governo federal e também porque ela ajuda na defesa do modelo da Zona Franca de Manaus na reforma tributária, que está sendo discutida no Congresso Nacional. A próxima reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA está prevista para ainda este mês, com a participação do vice-presidente da República e também ministro Geraldo Alckmin. Então vamos aguardar para ver se ele vai ser o convidado de honra da primeira reunião do CAS esse ano. Karime, Carlão. Ei, Cadu, olha só, eu não estou acreditando, ou melhor, eu não imagino como, mas o governo vai lançar aí o programa Voa Brasil, com passagens aéreas de até R$200 para aposentados e também para servidores públicos. Agora me explica, isso é possível, Cadu? E se sim, quem vai pagar essa conta aí lá no final?
Para o governo federal é possível, Carlão. O Ministério dos Portos e Aeroportos vem conversando com as 3 principais operadoras aéreas do Brasil, no caso a TAM, a Gol e a Azul, para tentar chegar a um acordo, a um meio termo, para que ninguém fique no prejuízo. Seria um jogo de ganha-ganha. A ideia é a seguinte, vou explicar. Aposentados, estudantes inscritos no FIES, servidores públicos e pessoas com renda de até R$ 6.800. Esses 4 grupos aí, essas pessoas poderão comprar até 2 passagens por ano ao preço de R$ 200. Se não tiver dinheiro na conta, dinheiro na hora para pagar, se não tiver cartão, pode comprar com a ajuda da Caixa Econômica e do Banco do Brasil por meio de empréstimo consignado. A ideia do governo, Carlão, é ajudar as empresas aéreas a encherem os aviões. Por causa dos preços das passagens que mudam de um dia para o outro, um dia tá muito caro, outro dia está estratosfericamente caro, sei lá. Tá muito caro. Agora, adorei essa palavra. Caro, o outro é caro demais. Cadu, agora, uma questão. A gente sabe se nesse projeto aí existe limite para trajetos, porque uma passagem Manaus, Rio Grande do Sul, vários preços. É uma passagem Rio-São Paulo é outra. Seria... esse valor é fixo, será? Isso que eu ia explicar para você, para vocês. Olha, o objetivo desse jogo de ganha-ganha, desse programa, um ajuda o outro, é, de um lado, fomentar o turismo, né, ajudar o turismo nacional, ajudar as pessoas a viajarem mais, de outro lado, ajudar as empresas a encher os aviões, porque nesse vai e vem dos preços das passagens aéreas, 75% muitos aviões decolam com menos de 75% de lotação. Isso significa prejuízo. Então, o governo, ele está preparando esse programa Voa Brasil. Então, só que tem um fator aí, né? Tem um fator político, né? Que a gente não sabe quando é que esse programa vai ser lançado, Carlão e Karime. Esses detalhes, esses meandros, de quais trechos estarão valendo, isso daí nada foi definido. Por quê? O ministro Márcio França, que é o ministro de Portos e Aeroportos, ele é uma liderança política em São Paulo, ele tem pretensão de disputar a prefeitura da capital paulista, ele acabou se adiantando, né? Falou para a CNN, falou para outros meios de comunicação nacional, falando desse programa Voa Brasil, e ele acabou adiantando o esqueleto do projeto. Então ele adiantou algumas coisas, mas não falou os detalhes. O fato é que esse programa vai existir, vai ser lançado nos próximos dias, e esses detalhes ainda estão sendo costurados entre governo e operadoras aéreas, porque senão quem vai pagar a conta vai ser a gente, Carlão, porque se forem esses trechos muito grandes, quem é que vai pagar a conta? As empresas aéreas? Jamais, né? Só vai cair no nosso bolso. Então esses detalhes é que estão sendo costurados. Se der certo, é uma boa ideia, está adiantando, né? Eu vou para aí a cada mês. Mas eu acho que a gente não está incluído nesse grupo aí, será? Tem que ver. O Carlão está. O Carlão está. Vamos ver. Aposentado. Eu quero saber. Brincadeira, Carlão. Antes de lançar esse aí, eu quero ver quando é que eles vão lançar de fato o tal do Desenrola Brasil, né, Cadu? Também está anunciando, Menino, ainda não, nem lançaram, né? Olha aí, né? Eu disse para você que na semana antepassada, que seria na semana passada, e não lançaram. E até hoje não lançaram. Só jogam propostas e propostas muito interessantes, mas na hora, né, Dora veja aí qual que é, não tem nada lançado. Tomara que o Voa Brasil não entre nessa redoma também, né? De projetos que estão na gaveta. Boa. Agora, Karime, outro assunto importante, Karime Carlão, que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ele anunciou mais uma edição do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Todo mundo lembra que isso aí é meio que uma bandeira do governo do PT, né? Esse programa, o novo PAC, está previsto para começar em abril. O PAC é esse pacotão de obras do governo federal e que estimula principalmente o emprego em vários estados do Brasil. A prioridade nesse momento vai ser educação, Karime. Primeiramente, o governo vai tocar 4.000 obras que ficaram paralisadas no governo anterior, depois que vai tocar projetos que estão sendo encaminhados pelos estados e municípios em outras áreas, como habitação, educação, cultura e lazer. A diferença é que esse ano, Carlão e Karime, é que essas obras
vão ter também o dinheiro privado. O PAC vai ser conduzido por meio de parcerias público-privadas, o PPP que chama. Além do investimento indireto da União por meio do BNDES, de bancos regionais, o governo federal espera abrir concessões para a iniciativa privada para que haja investimentos e construtoras privadas possam entrar nesse projeto com o próprio dinheiro para que lá na frente elas possam lucrar. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. 6h45, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Procon, hein? Amazonas, ele está promovendo o feirão Limpa Nome para renegociar dívidas de quase 300 mil consumidores de água e luz, Karime. Exato, Carlão. E o evento faz parte da Semana do Consumidor, que começou hoje, vai até a próxima sexta-feira, dia 17. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. No dia 15 de março é comemorado em todo o país o Dia do Consumidor e o Procon Amazonas, Instituto de Defesa do Consumidor, dedicou toda essa semana para que os amazonenses possam negociar dívidas com as empresas mais reclamadas pelos consumidores, as concessionárias de água e de luz. É o feirão Limpa Nome que começou nessa segunda-feira e vai até sexta-feira, dia 17 de março, de 8 da manhã até 3 da tarde, na sede do Procon, na Avenida André Araújo, Aleixo, e não é preciso inscrição ou agendamento. De acordo com o diretor-presidente do Procon, Jalil Frache, o feirão Limpa Nome pretende permitir que os quase 20% da população inadimplente com as empresas de água e luz possam negociar seus débitos com descontos e vantagens sem comprometer muito o orçamento familiar. Em 2021, o Procon Amazonas inaugurou o primeiro núcleo de tratamento ao superendividado do Brasil dentro de Procon. Então, essa preocupação é uma preocupação recorrente dentro do Procon e do governo do estado. Esse número alarmante de aproximadamente 20% de pessoas que estão inadimplentes com as concessionárias de energia e de água chama atenção e é um combustível que motiva o Procon a realizar esse tipo de ação, esse tipo de feirão. O feirão Limpa Nome, ele é isso, é a regularização, é a resolução, é a reinserção dessas pessoas que estão inadimplentes na adimplência. Então vamos juntos, traga essa demanda e vamos resolver o seu problema. As condições apresentadas pelas concessionárias de luz e de água foram negociadas pelo Procon para tirar o Amazonas do ranking de estado com o maior número de devedores do Brasil. De acordo com a Serasa, 53% da população do estado está nessa situação. E entre as causas dessa inadimplência estão as contas de água e luz. De acordo com o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache, quase 300 mil pessoas com as contas atrasadas podem negociar seus débitos sem entrada. As condições que estão sendo aplicadas nesse feirão, elas não são as condições normalmente aplicadas nos atendimentos das empresas e no próprio atendimento do Procon. A gente está com esse diferencial nesse momento, a gente convoca a população amazonense, convoca todos e todas a virem até o Procon com seus documentos pessoais, com comprovante de residência, com fatura que deseja contestar, reclamar, enfim. Nós estamos em alguns casos com 120 vezes de prestação e de parcelamento, nós temos também alguns casos de 90% de desconto a depender da concessionária. Os consumidores podem parcelar suas dívidas em até 120 vezes. Segundo a Serasa, o Amazonas tem ao todo 1,5 milhão de endividados. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h48. Você no melhor mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas, Karime. Exato, Carlão. Vamos agora conversar com o nosso prefeito, o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Ele está nos trabalhos, as vítimas dos desabamentos que aconteceram neste domingo. Muito boa noite, prefeito. Seja bem-vindo ao 18 horas. Tudo bem? Como é que estão os trabalhos? Alô, boa noite, o senhor nos escuta? Prefeito Davi Almeida? O prefeito eu sei que ele está conversando com as vítimas desalojadas lá do bairro Jorge Teixeira. Elas que estão abrigadas na escola municipal, recebendo todo o atendimento da Secretaria de Assistência Social. Pelo menos umas 75 famílias tiveram que deixar o local onde teve o deslizamento.
que deixou 8 pessoas mortas neste domingo, por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade de Manaus neste domingo. Informação que eu tive, eu falei com o assessor dele, ele está agora conversando, atendendo essas pessoas, conversando com elas, com essas 75 famílias que estão sendo assistidas, que foram desalojadas e estão sendo assistidas pela Prefeitura de Manaus. Agora, Karine, parece que ele está dando uma outra entrevista, lá é melhor a gente ir com a Blink agora. Vamos caiu de a Blink. ligação, ele está falando, caiu a ligação. Bom, vamos agora conversar justamente sobre os bastidores da política local. Vamos conversar com Cíntia Blink. Cíntia, conta pra gente, Cíntia, o que você tem pra gente hoje? Vamos lá, Cíntia Blink. Vamos lá, a tragédia da Zona Leste, exatamente, com 8 mortes, né? E que não foi o tema principal de hoje na Câmara dos Vereadores. Por quê? O que aconteceu de mais importante para ser tema de hoje? Oi, Karine, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, né? A gente entendeu que o assunto do dia era justamente essa tragédia no bairro Jorge Teixeira, mas para os vereadores de Manaus não foi bem assim. Aliás, a gente pode até pontuar aqui que não só para eles não foi assim. Uma série de autoridades não falou sobre o assunto. Enfim, lá na Câmara Municipal, como eu já falei, né? Foi muito tímida aí a reação dos vereadores quanto a essa tragédia. Apenas o vereador Raif Matos apresentou uma moção de pesar que foi aprovada entre os vereadores, mas ficou por aí também. Esse assunto ele também foi esquecido por outras pessoas do Poder Legislativo. Entre os deputados federais, quem não se manifestou foi Átila Lins e Silas Câmara. A Momandel quase entra nessa lista, mas agora no último minuto ele lançou um vídeo para falar sobre o assunto. Entre os senadores, a gente está falando aqui de Omar Aziz, Eduardo Braga e Plínio Valério, apenas Plínio Valério não se manifestou em nada sobre o assunto. Tudo bem que eles estão lá em Brasília, né? Mas a cidade de Manaus é a capital do Amazonas que votou neles para que eles estejam ali. Então, era interessante ter uma manifestação, ter alguma voz de uma dessas pessoas todas, aliás. E aí, voltando à Câmara Municipal de Manaus, lembra daquele empréstimo de 600 milhões para a infraestrutura da cidade? Sim. Tá tramitando lá em regime de urgência, né? Que foi um projeto que foi enviado pelo prefeito Davi Almeida. Pois é, o vereador François, que é o líder do prefeito na Câmara, ele pediu para essa matéria ir logo para a pauta. E o capitão Carpê sugeriu que parte desse dinheiro vá para a prevenção das estruturas, para que novos deslizamentos não aconteçam. Então, já que é 600 milhões enviados aí para a infraestrutura de Manaus, que parte desse valor vá justamente para que tragédias como a que nós vimos aí no fim de semana não volte a acontecer. Boa. E aí teve um protesto, né? Teve um vereador alemão que disse que é contrário a liberar o empréstimo, porque ele entende que a prefeitura não está utilizando os recursos como deveria. Teve resposta aí a esse protesto. O vereador professor Samuel disse que nada do que aconteceu foi culpa diretamente do prefeito. Mas o assunto da tragédia, no fim, não repercutiu muito, não. Karine, Carlão. E Cíntia Blink, finalmente aí a CPI das águas de Manaus vai sair do papel. Nós já temos aí os integrantes dessa CPI, Blink? Então, não temos o integrante da CPI. Mas vai sair? Eu tô ficando um pouco desconfiada com isso, sabia, Carlão? Porque assim, a CPI da água é um assunto que começou muito quente, né? A gente tava ali no finalzinho de fevereiro e não se falava de outra coisa, era só CPI da água, né? Se ia sair, se não ia. E ela vem com tudo, vem com mais da metade dos vereadores assinando ali o requerimento para que ela acontecesse. E aí, agora que tudo tá pronto, já foi aprovado, já tá tudo certo, a criação dessa comissão não tá rolando. E não há nada que impeça. Por outro lado, apesar daqueles discursos, né, inflamados, falando do quanto isso era urgente, do quanto falar dessa CPI era importante, colocar ela para frente e tudo mais, a gente não tá vendo isso por agora, quando tudo tá livre, o caminho tá livre para que essa CPI vá para frente. Legal. Aí, na semana retrasada, o anúncio era que na semana anterior isso viria. Nós conheceríamos, né, quem seriam os membros aí da comissão. Da semana passada ficou para essa semana, já estamos na segunda-feira. A gente precisa lembrar que esses integrantes, aliás, que a semana dos vereadores ela dura muito pouco, ela vai só até quarta, então perdeu a segunda, perdeu um dia já importante. Mas eu vou continuar acompanhando para trazer para você quando que essa CPI continua e vai para frente aí.
Karime. Obrigada, Cíntia. Obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Agora em Manaus, 6 horas e 54 minutos, conseguimos conectar com o prefeito Davi Almeida, ele que está atendendo as vítimas, as pessoas desalojadas do desabamento que aconteceu nesse fim de semana. Muito boa noite, prefeito. Seja bem-vindo ao 18 horas. O senhor está atendendo, falando com as famílias desalojadas aí do bairro Jorge Teixeira, não é? São pelo menos 75 famílias, certo, prefeito? Boa noite. Aumentou agora um pouquinho, está em 82 famílias, nós estamos assistindo, inclusive eu estava agora há pouco com o Edson. O Edson é o pai e esposo daquela moça e aquela garota, aquela criança que foram resgatadas ontem, porém sem vida, e eu estava assim a 1,5 metro daquela cena, vendo tudo aquilo, eu estava conversando com ele, me solidarizando com ele. E um momento muito difícil, não tem como a gente não se emocionar. Ele estava fazendo um serviço fora de Manaus e foi informado desse fatídico, mas a gente está aqui dando assistência às famílias, buscando minorar essa situação e buscando amanhã uma audiência com muita esperança, recursos a nível federal para nos ajudar, Karine, Carlão, para ajudar a conter essas erosões na cidade de Manaus. Nós temos mais de 1.000 áreas catalogadas, médio, baixo, alto e altíssimo risco. Altíssimo risco são 79. Dessas 79, nós já fizemos 17. Inclusive, nós transformamos essas áreas em áreas humanizadas, áreas arborizadas, com parquinho, com academia, tudo isso, para que as pessoas não voltem para o local. Certo. Ainda temos 62 áreas. Nossa. Foram 68 milhões investidos pela prefeitura, são recursos da prefeitura. Ainda temos 62 áreas, inclusive hoje eu visitei 4 áreas dessas aqui próximo, no mesmo local praticamente, no raio de 1,5 km, 2 km do Santa Inês, 2 áreas que eu visitei. E visitei 2 áreas também aqui no João Paulo, na Avenida Mirra, e eu não recordo o nome da segunda rua, que eu inclusive dei a ordem de serviço para entrar já aqui no João Paulo, na Mirra, e na outra rua, que tem uma comunidade assim, no final, um vale muito parecido com a comunidade Pingo d'Água aqui no bairro Jorge Teixeira e também aqui no Topázio. Certo. O senhor decretou estado de calamidade pública, não é? O senhor espera agilizar a celeridade? Oi. Foi emergência, tá, Karine? Emergência, ok. Situação de emergência. Sim. Com isso, a gente agiliza a movimentação e a alocação de recursos. Eu conversei hoje pelo menos 3 vezes com o ministro Valdez Góes. Amanhã eu tenho uma agenda com ele ao meio-dia e ao final da tarde, por uma interlocução do senador Omar Aziz, uma audiência com o presidente Lula, onde eu estou esperançoso de que ele se solidarize conosco, com a nossa cidade, para que nós possamos construir moradias, tirar as pessoas dessa situação. Inclusive, a maioria das pessoas que moravam nessa comunidade, elas são venezuelanas, que vieram para cá em função dos problemas no seu país. E a gente assiste, atende e ajuda também, porque são irmãos e precisam da nossa solidariedade. Sem dúvida. Para vocês terem uma ideia, ontem nós tivemos 110 chamadas para o nossa defesa civil. Nenhuma das chamadas veio dessa área aqui da Avenida Topázio, no Nova Floresta. Não teve nenhuma chamada. As chuvas acabaram ali por hora de 14 horas, 14h30. E o que aconteceu foi às 21h30, veio esse desbarrancamento que socorreu aquelas casas, vitimando 8 pessoas. Eu vou dizer que a causa desse problema, infelizmente, na Rua Topázio, caminhões, caçamba, jogam restos de construção, virou uma lixeira viciada que já tinha sido feito um trabalho de conscientização no jardim, mas acabaram o jardim e continuaram jogando. O grande volume de lixo... Esse é um problema. Agregado com o grande volume de água, encharcou o solo, a água não tinha como escoar, o lixo pesado foi levando toda a encosta e aconteceu essa tragédia. Agora, prefeito, nós estamos já chegando no nosso tempo limite. Eu gostaria de perguntar, o senhor tem uma audiência amanhã com o presidente Lula. Quais são as demandas que o senhor está levando para ele, prefeito?
recursos que ele nos ajude. Nós temos 62 áreas que ele nos ajude a fazer. Eu estou fazendo já em 6 áreas. Eu preciso de ajuda para a gente entrar em pelo menos mais 20 áreas prioritárias, né? Para a gente evitar que eventos como esse possam acontecer no futuro, além de recursos para moradia, e também eu estou reivindicando a permanência dos mais médicos aqui na nossa Secretaria Municipal de Saúde, que vai vencer os contratos, e eu preciso desses médicos aqui, que nós não temos médicos à disposição. Alô, prefeito? O senhor nos escuta? Sim, perdão, é que falhou um pouquinho. Então, o senhor também vai disponibilizar, conseguir esses médicos que estamos precisando aqui na cidade, não é isso? Esses médicos já estão aqui, só que eles são pagos pelo Ministério da Saúde naquele programa Mais Médicos. Esses contratos estão acabando. Eu vou pedir que se renove esses contratos por mais 1 ou 2 anos para que eles continuem e permaneçam aqui, porque eles já têm a expertise do atendimento em saúde básica. Certo, prefeito. Agora o senhor montou, voltando a falar da situação da tragédia, o senhor montou um gabinete de crise para enfrentar esse momento. Como é que estão os trabalhos desse gabinete de crise? Foi montado no domingo mesmo, não é? Nós estamos com monitoramento. Hoje tínhamos uma previsão de chover 104 milímetros, graças a Deus essa previsão não se confirmou. Era mais chuva do que ontem, que choveu 102. O sol abriu, a gente conseguiu trabalhar, removeu todas as famílias, derrubou quase todas as casas. Tivemos que acabar agora o trabalho. Estou saindo do local nesse momento. Fui até a escola onde estão sendo acolhidos essas pessoas, e a doação e a solidariedade das pessoas é muito grande, e eu quero aqui agradecer tanta doação que estão ocorrendo dentro dessa escola, que tem ajudado a minorar o sofrimento dessas pessoas. Tá ótimo, prefeito. Eu sei que o senhor está na correria. Muito obrigada por abrir um espaço na sua agenda hoje tão corrida para atender e conversar com a gente a respeito do assunto tão importante, prefeito. Obrigado, prefeito. Espero poder amanhã estar falando a possibilidade de mais recursos em Manaus para a gente investir em infraestrutura e moradia para ajudar a população da nossa cidade. Estamos torcendo. Tá ótimo, tá ótimo. Vamos sim, vamos torcer para isso. Muito obrigada, bom trabalho, boa viagem. Obrigado. Tchau, tchau. Programa, obrigada. Conversamos com o prefeito de Manaus, Davi Almeida. 18 horas. E agora em Manaus, 7 horas e 2 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Há 3 anos, o Amazonas registrava o primeiro caso de Covid-19, exatamente no dia 13 de março de 2020. O governo do Amazonas confirmou o primeiro caso do novo coronavírus aqui no estado. Na época, as autoridades disseram que a rede de assistência em todos os níveis estava preparada. Não estava, como não estava também no mundo inteiro. Mas houve vários erros na condução do combate à pandemia e no tratamento dos doentes. Um dos maiores erros foi o desprezo pela vacina, hoje comprovadamente responsável pela imensa queda no número de mortes. No Amazonas foram mais de 630.750 casos e mais de 14.450 mortes. Lembrar hoje dos momentos mais difíceis da pandemia talvez possa levar a novas abordagens no futuro. Considerar mais a ajuda da ciência poderá evitar tantas mortes e sofrimentos desnecessários a milhares de famílias. 18 horas. 7:03, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.